O projeto Território Educativo Resgatando Vidas, Alimentando Sonhos é uma iniciativa em rede que conta com 3 principais instituições: o Projeto Ramar, o Instituto Mucambo e o Mãos Solidárias. Essas 3 instituições trabalham conjuntamente para dar vida ao território junto com as famílias e principalmente com as mulheres voluntárias aqui da comunidade. Nós também contamos com parceiros institucionais internacionais, que é o ISCOS Emília-Romagna e o AECA Emília-Romagna, que são instituições italianas de cooperação internacional.